Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma reflexão nesse domingo, 30 de setembro de 2018, 26º domingo do tempo comum, onde o evangelho meditado neste dia é Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Meus irmãos, vamos então pedir ao Senhor a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nós te pedimos, Senhor, que neste dia a Tua palavra possa penetrar profundamente em nossos corações, de forma que possamos, Senhor, extrair dela, Jesus, o necessário para a nossa vida de santidade, para que o Senhor nos oriente, Jesus, e nos conduza, Senhor, de forma a agirmos corretamente, mesmo em meio às tempestades, às dificuldades, Jesus. Que esse Evangelho possa transformar a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso julgamento, Jesus. Vem, penetre em nossos pensamentos com a Tua espada afiada, Senhor, a espada da Palavra de Deus, de forma que nosso coração, nossa mente, nossos julgamentos, Senhor, sejam moldados à luz do Teu Espírito, à luz da Tua vontade, Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra do Senhor, neste dia, vem nos ensinar a questão da unidade, do ecumenismo também, daqueles que falam no nome de Jesus, mas que não são do nosso círculo, né? É importante que se fale de Jesus, entendeu? Mesmo que não seja alguém oficialmente, né? Todos nós somos chamados a falar de Cristo. Todos nós somos chamados a evangelizar. Todos. O mundo hoje tenta impor um moralismo artificial, um moralismo para com os cristãos. Eu já comentei aqui em domingos anteriores. O mundo tenta nos impor, quer nos calar os cristãos, colocando como que o pecado é o impeditivo para eu anunciar Jesus. Eu seria, como que se diz, hipócrita em anunciar Jesus, sendo que eu cometo pecado, entendeu? E isso não é cristianismo. Isso é o falso moralismo do mundo moderno, que quer calar os cristãos. Então, meus irmãos, somos chamados a anunciar Jesus. Seja as pessoas oficiais da igreja, seja o leigo comum, seja aquele afastado, seja aquele ex-ateu que acabou de se converter e ainda não sabe nada, mas se ele está falando de Jesus, ele é chamado a anunciar sim. Seja aquele cara de outra seita que está lendo o Evangelho e conhecendo Jesus, ele tem que falar de Jesus, sim. Então, meus irmãos, todos nós somos pecadores e não devemos nos calar ao anunciar Jesus.
Então não caiam nessa mordaça de que não podemos anunciar Jesus porque eu sou um grande pecador, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu furei a fila e aí eu não posso mais anunciar Jesus porque eu estou sendo hipócrita. Não caiam nesse discurso falsificador moralista do mundo moderno. Temos que anunciar Jesus. Os pecadores, e é isso, Jesus andava com os pobres, os rejeitados, à margem da sociedade, os pecadores, e eles ali viam as maravilhas de Jesus, mudavam de vida. Isso não é justificativa para eles continuar no pecado, não, eles mudavam de vida e anunciavam Jesus por todos os cantos. Meus irmãos, nós somos chamados a anunciar Jesus, seja o homem mais culto, seja a pessoa mais analfabeta, somos chamados a anunciar Jesus, todos sem exceção, somos chamados a anunciar Jesus, e quem nos tratar dignamente como missionários vai receber recompensa. Aquele que dá um copo de água a alguém porque é de Cristo, esse não ficará sem recompensa. Isso é majestoso, meus irmãos. E a segunda parte do Evangelho vai falar do pecado. Meus irmãos, Jesus fala: se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida, né, no céu, sem uma das mãos do que com as duas mãos ir para o inferno. Não quer dizer aqui que você pecou com a mão, você vai pegar agora uma faca e cortar a sua mão. Jesus está usando uma expressão para dizer: corta tudo aquilo que te leva ao pecado. Corta tudo aquilo que leva a pecar. Então, meus irmãos, se a mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Então, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Então, meus irmãos, os profetas do mundo moderno, que não são profetas da igreja, do mundo moderno, que tem falado que não existe inferno, ok? Tem um monte de pregador que fica falando que não existe inferno. Está aqui o evangelho de hoje falando: é melhor você entrar sem uma das mãos do que com as duas mãos ser jogado no inferno. Então, meus irmãos, muito atento a isso, porque o pecado é o maior mal da humanidade. O maior mal da humanidade não é a corrupção. O maior mal da humanidade não é a guerra. O maior mal da humanidade não é o morticínio. O maior mal da humanidade é o pecado, porque é do pecado que se originam as guerras, é do pecado que se origina a corrupção, é do pecado que se origina o morticínio. Nós devemos atacar a doença na raiz, meus irmãos. E a raiz é o pecado, não é a corrupção, não é a guerra. A raiz é que o homem se afastou de Deus e o homem não mais rende a Deus. Meus irmãos, eu tenho denunciado aqui o laicismo. O que é o laicismo? A separação do Estado e da Igreja de forma que, olha só, de forma exagerada. É claro que a separação entre o Estado e a Igreja é algo que o próprio Cristo pregou, quando ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o Estado laico. O Estado laico o próprio Jesus fundou, e a Igreja ensinou isso a Roma, que a Roma misturava, né? Ele, no mesmo imperador, era cultuado ele como Deus. Então Roma misturava isso. E quando chega o cristianismo, ele ensina a Roma o Estado laico, né? O imperador é imperador e Jesus Cristo é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos então orar nessa semana que vai anteceder as eleições, para que nós possamos lutar contra todas as leis que vão contra o pecado. Não vote em políticos que querem implantar, querem regularizar, normatizar o pecado em nossa nação. Não façam isso. Que Deus nos abençoe e nos dê a luz do Espírito Santo. Amém.